estudar, trabalhar, obedecer aos pais. Tudo isso misturado, às vezes fica pesado demais quando se é adolescente. Aí vem a depressão, o nervosismo, a ansiedade. É por isso que o Sala de Aula resolveu sentar na roda de gente tão jovem que se propôs a escutar o outro. Vida moderna, atribulada, cheia de coisa para fazer. Não tá fácil ser jovem. O nosso ambiente ele é muito competitivo, então o jovem ele sempre tem essa ideia de eu tenho que ser melhor que alguém, eu tenho que apresentar notas boas, porque afinal você não passa de ano, né, se você ter notas baixas. Então essa pressão, sabe, de você sempre ser o melhor, você sempre ter um rendimento bom, você ser um bom filho, ter um bom trabalho, começar a desenvolver desde cedo. Então, acaba sendo pesado por conta disso, sabe? É muita coisa que está sendo cobrada do jovem. Pressão daqui, dali, eles não aguentam mesmo. Aí entram em cena a ansiedade, a depressão e a angústia. É por isso que a galera do Grêmio decidiu se unir para ajudar a controlar as emoções. A gente teve formação com 2 psicólogas voluntárias e ela destacou pra gente a importância do escutar. Então, a partir do momento que a pessoa desceu ali chorando, dos acolhedores são acionados e daí ele vem aqui e ele vai escutar a pessoa, vai escutar o que ela está passando em casa, vai escutar os problemas delas. Então, ela vai estar ali do lado, quer conversar? Vamos conversar, vamos escutar. Eu vou escutar você, eu não vou opinar. E depois, a partir do momento que a pessoa der liberdade de opinar, aí sim eu vou opinar um conselho para ela, alguma coisa. Hoje em dia muitos jovens estão sofrendo de ansiedade, das coisas que eles têm, que eles guardam. Então ter um amigo que possa dar um tempo ali com ele, desabafar, colocar o que ele tem, aquela dor que não confia com outras pessoas para falar, ele tem aquele amigo que, vai estar ali para confiar sempre e ajudar ele em tudo que ele precisar. Gente que sempre quis ter voz, aprendeu a ouvir o outro. No pátio ou no cantinho da quadra, dá para ser ouvido. Você sentar e falar assim, olha, eu estou disposta a conversar com você, a entender o seu problema. É outra visão. Então a pessoa, ela passa o sentimento que ela tem e você consegue, sabe? Olha, mesmo eu não podendo ajudar você, eu estou te ouvindo. Então, esse amigo estou aqui, olha, eu estou aqui com você. Você pode dividir comigo o que você está sentindo, porque afinal, né, eu estou aqui para você. A estratégia do Amigo Estou Aqui da Escola Vitor Meirelles é bem simples. É só chegar de mansinho e abrir os ouvidos. Eu já chego assim, eu estou aqui, sou todo ouvidos a você, se caso você precisar desabafar comigo, vou te ouvir, se eu puder te dar alguma opinião, eu te dou, se você decide você quer absorver ela ou não. Aí fica a critério dele, né? Porque daí assim, eu não me intrometo muito, tem gente que não gosta muito de desabafar, né? E não importa se esses ouvidos não são tão experientes assim, né? Que às vezes os adultos, né, por eles já terem passado por isso, eles falam assim, passa desse jeito, que é a solução, né? E a gente, quando a gente é jovem, a gente desabafa com outro jovem, ele consegue entender o seu ponto de vista e consegue dizer o que você faria e não o que ele faria, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. A fala de jovem para jovem é outra, entendeu? Você pode ver, quando vai um adulto conversar, algumas vezes pode ser a mesma coisa. Chegou um jovem, ele vai entender mais. A matéria, um exemplo, matéria, eu não estou entendendo. Chegou um amigo seu, um aluno para explicar, você vai entender mais que o professor explicando. Então, o papel do jovem é muito importante, essa questão do papel de ser protagonista, né? Então, ele vai estar ali, ele é voluntário, ele não está ganhando nada com isso, mas ele está ali escutando a pessoa, um está ganhando com o outro. Nesse ambiente escolar que a gente vive, escutar o jovem escutar o jovem é extremamente essencial, porque tem muita coisa que os adultos, né, acabam não entendendo. E só quem passa por coisa muito semelhante consegue entender o que o outro está precisando. Agora a gente vai entender mais o que passa na cabeça dos estudantes. Aqui comigo estão o professor Danilo e a psicóloga Estela. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Estudar, trabalhar, obedecer os pais, sair com os amigos, Estela, às vezes é demais para quem é jovem? É demais para quem é jovem e para quem é mais velho não entende o quanto isso é demais, né? Tem mais esse peso dessa responsabilidade de suprir a expectativa
dos pais, enfim, é uma confusão. Essa idade, eu falo que é a idade onde isso é muito, muito novo para ser adulto, muito velho para ser criança, uma confusão. Na sala de aula você percebe até essa reclamação que eles estão cansados? Sim, é o que a gente mais ouve, porque os alunos eles têm, no decorrer do ano, né, vai havendo esse desgaste. E principalmente em épocas de provas, né, em final de bimestre, a gente percebe que existe esse cansaço e eles comentam, né, e a gente tenta ficar atento a isso também e pensar soluções para isso, né, a gente pensa sobre isso. Agora, até algumas doenças da modernidade de adultos estão atingindo esses jovens. Por exemplo, crise de ansiedade. Muito, muito. Tenho recebido cada vez mais queixa disso no consultório, não só dos adolescentes, como de crianças, né? Crianças, eu tenho casos de crianças de 8, 9 anos que estão com crises fortes de ansiedade. E o que a criança fala é o sentimento de não ser capaz de suprir todas as obrigações, porque desde criança já vai na escola, de manhã, à tarde, vai na natação, vai no balé, faz o xadrez, o judô. Fica sufocado, né? Muita coisa. Não se tem o tempo de respirar fundo, né? E os pais têm que perceber isso, se eles não estão, vamos dizer assim, colocando atividades demais? Os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram, né? Tentando dar o melhor, muitas vezes eles acabam não percebendo que eles estão cobrando demais. A maioria não percebe, a maioria com a sua intenção positiva acha que tudo que ele está fazendo é pro bem, né, da criança. O que ele não teve oportunidade, agora eu vou poder dar pro meu filho ser alguém, né, na vida. Agora, o professor percebe isso também dentro de sala de aula, porque fora da família é o próximo contato, é o professor, é a escola, né? Tem essa percepção, Danilo? Sem dúvida, a gente percebe, inclusive alunos que cai o rendimento, a gente percebe que isso reflete também no aprendizado, reflete, né? na questão acadêmica, né? A gente percebe isso. E a gente fica atento, porque às vezes são alunos que têm muito potencial e de uma hora para outra começam a baixar o rendimento, começam a ter as crises, isso aparece na escola, né? E a gente tenta pensar em maneiras, né, de atuar e de tentar resolver isso, mas isso aparece assim, é muito visível isso. Nos tempos, nos últimos anos, isso começou a se tornar mais intenso. E a gente tem assim um porquê, além dessas tantas tarefas, acho que a modernidade, a velocidade incide nisso, nesse comportamento. Também, a questão das redes sociais, talvez, né? As redes sociais. O mundo virtual, isso é uma coisa assim que você tem dois mundos praticamente agora, né? Você tem o seu mundo virtual, você cria o seu avatarzinho no seu mundo virtual e você tem a sua vida mesmo, né? Então você está cuidando de dois mundos. Como você vivesse duas vidas numa pessoa só, né? É muito complexo, é um assunto bem profundo isso, porque muitas vezes se confunde o real, né, com o virtual. E a gente está vendo as crianças, os adolescentes cada vez mais sobrecarregados com isso também. Agora, além da crise de ansiedade, depressão em quem é muito jovem, é muito preocupante isso. Tem alguns casos até de suicídio. É um problemão, né, professor? Sim, a gente pensa muito sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tentar perceber de alguma forma os sinais, né? Ficar atento com isso e é um assunto que a gente trata sempre, a gente está sempre falando, os professores, os alunos. Então é um assunto que a gente está sempre falando para que a gente possa perceber esses sinais e tentar atuar de alguma forma, de alguma maneira e tentar conversar com esse adolescente, com esse jovem e dizer para ele que ele não precisa assim suprir todas as necessidades dos pais, do mundo, em que ele pode ser jovem, né, ser adolescente de um jeito mais leve, isso é possível. Mas quais são esses sinais? Olha, na sala de aula, crises de choro sem sentido, isso aparece muito. Né? Muitas vezes o aluno ele está na sala, de repente ele pede para sair da sala e ele não está bem, ou a queda de rendimento mesmo em relação às notas, né? Um aluno que a gente sabe que tem potencial, de repente tem essa queda. A gente percebe, vê que, poxa, isso pode ser uma questão emocional. E a gente está atento a isso e é preciso falar sobre isso, né? E quando a gente está atento, está observando, a gente consegue perceber esses sinais, sim, de mudança de comportamento. Mas o professor tem que estar preparado, então, para enxergar isso, Sem né? dúvida, porque o professor tem uma demanda dúvida, muito grande também, né? Uhum. Então, até às vezes ele é vítima disso também, né? E existe um preparo para isso, Danilo, para esse profissional? Olha, um preparo assim, não existe, mas a gente pensar sobre isso e nós mesmos, né, a gente estudar sobre isso. A gente individualmente, porque né? é um problema que interfere diretamente no nosso trabalho, porque a gente precisa apresentar, a gente precisa fazer com que o aluno consiga atingir determinadas metas e esse aluno não consegue, a gente fica pensando no porquê e a questão emocional é
relevante, né? Então a gente precisa falar sobre isso, né? Para não deixar aquela aula muito pesada, igual você estava falando, né? Achar métodos diferentes de ensino, aulas mais motivantes, isso pode aliviar um pouquinho e faz Sem que ele dúvida. desestressa. Sem dúvida. A gente sempre pensa, quando a gente está planejando nossas aulas, fazer com que a aula se torne o mais lúdico possível. Nem sempre isso é possível. Às vezes a gente precisa de um conteúdo teórico, eles precisam disso. Né? O mundo vai cobrar isso deles. Mas na medida do possível, a gente fazer com que o ambiente da sala de aula, o ambiente da escola se torne o mais leve possível. E a gente pensa em várias ações com isso e para tentar resolver esse problema, né? Para atuar sobre. Isso é positivo, Estela? O professor pensar no outro, pensar nesse aluno? Não só estar ali para ensinar? É um assunto, é uma coisa sistêmica, né? Porque o professor, ele tem 100, 200 alunos. Isso é a média. Né? Às vezes não é uma escola só, né? Isso. E aí, assim, você pensar no individual, né? Em cada um desses alunos, sobrecarrega o profissional que não tem estrutura, não recebe, né? Estrutura nenhuma. Ele precisa... Eu falo que o professor é uma missão, né? Você ser professor, ser educação é uma missão. Porque ele não tem esse amparo, né, para cuidar do outro. E cuidar do outro, você doa de si para o outro, mas muitas vezes você não recebe, né? E você vai se esgotando. E o professor também acaba sendo vítima de tudo isso que a gente está abordando aqui, né? Isso é bem comum também, esse Exato. esgotamento emocional. Ele se esgota, né? E assim, com certeza, todos esses trabalhos, mas a gente está falando com um profissional que tem essa cabeça aberta para fazer isso. Tem muito ainda hoje em dia de profissionais que são mais antigos, que não olham... Falar sobre emoção é uma coisa nova, né? Você trabalhar... Ainda está se descobrindo. É algo discutido agora, mas que é bem antigo, né? Sim, esses problemas de depressão, ansiedade, eles já existem em todos os tempos. É que agora está se falando sobre. Então, quando a gente traz alguma coisa à tona, ela passa a ter mais visibilidade. E a inteligência emocional, a psicologia, ela está começando a ser vista como algo necessário. Não só aquela coisa que é para louco, né? Alguém que tem algum tipo de doença, né? Mas virou uma aliada, né? É uma necessidade. O mundo, ele tá indo rápido demais, como você disse, né? Olha essas tantas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Então, para acompanhar isso sozinho, porque a gente ouve muito pai falar assim, na minha época psicóloga era chinelo e cinta, né? Não existia isso. Combater uma violência contra a violência. Isso, e aí eu falo pra ele assim, olha, não deu certo. Eu falo pros pais, falo assim, mas pelo visto não deu certo, porque você tá reproduzindo no seu filho o que você fazia. Então, aí vira um ciclo. Um ciclo, né, da violência ali em casa. Seja violência negligência, violência verbal, física, psicológica. Então é muito importante se falar essa conscientização de que nós temos problemas, nós temos emoções. Porque tem isso, né? O pai acha que a criança, o adolescente não tem voz própria. Por ser jovem, né? Por ser jovem. E ele não tem problema. E desde criança ele já tá sentindo. E aí vai sendo abafado. Uma hora explode. A escola com o educador, por mais que muitas vezes ele seja um pouco desatualizado, ainda assim tem mais preparo do que o pai. Aí chega na escola, é um lugar onde eles podem desabafar, podem compartilhar, porque não é todo mundo que tem acesso a serviço psicológico também, né? Então a escola é um lugar onde vai falar com a orientadora, vai falar com o diretor, com os professores que são mais... Ele vai ser ouvido. Ele vai ser ouvido, porque muitas vezes é só eu falar. A hora que eu falo, o peso diminui. Mas em casa, muitas vezes, eles não têm nem isso como falar, né? Sem ser reprimido, criticado. Ele falou dos sinais, os pais também têm que estar atentos a esses sinais? Quanto mais cedo e quanto mais tiver alguém olhando, eu costumo falar que ser pai é uma coisa de você conseguir se desprender de você, porque com essa ideia do pai criar a expectativa em cima do filho, ele não consegue ver o filho como ele realmente é. Ele consegue ver o filho como ele desejaria que o filho fosse, né? Ele constrói um ideal. Ele constrói um personagem, um filho ideal. E muitas vezes ele não se atenta, ele também não teve orientação, ele também... É uma coisa de pai para filho, essa questão de não olhar. Eu acho que no mundo todo, para todas as relações, que é algo pouco falado ainda, mas que bom que já está sendo falado, é olhar para o outro, não a empatia de me pôr no lugar do outro, mas eu olhar para o outro com o olhar do outro o máximo possível, que não dá diferente da empatia? É diferente. E a empatia é difícil também, né? Você colocar no lugar do outro. É se colocar. Por quê? Porque eu só consigo ver o mundo a partir da minha ótica, né? A partir do meu repertório interno.
Eu preciso me desprender, me interessar. É uma coisa que a gente não percebe muito. Que o pai se interesse pela vida do filho. Nessa rotina também, né? A gente está falando de rotinas estressantes de um jovem, né? Hoje O pai também está tendo que trabalhar 2 vezes mais, é preocupação 3 vezes financeira, é o trabalho, é o relacionamento, né? Então também não é fácil para o pai, mas ele tem que ter essa dedicação, né? Se propor a isso. Quando o pai fala assim, olha, eu fiz o meu melhor, eu pergunto pro pai assim, você perguntou pro seu filho o que era melhor para ele? Porque o seu melhor não é o melhor para ele. Existe essa ideia de que o pai sabe. Eu conheço muito bem o meu filho, é um discurso muito comum. Eu conheço muito bem o meu filho. Ele conhece mesmo muito bem o filho. Mas o filho é um ser independente, com desejos próprios, né? Com emoções, com coisas dentro da escola que talvez o pai, por ser um pouco autoritário, o filho não compartilha com o pai. Tem medo, é muita repressão. Mesmo que o pai seja um pai interessado, disposto, você ainda ouve as crianças falando assim, olha, eu tenho medo do meu pai. Autoridade. A figura por si só já é uma autoridade. E existe um discurso ainda muito presente de que sou eu que mando aqui. Né? Eu sou a autoridade, é a minha casa, você vai obedecer o que eu tô falando. E hoje em dia existe informação. Antigamente o pai tinha esse controle, né? Mas hoje os jovens têm informação, falam, não, eu tenho direitos. E ele quer compartilhar, né? E a escola, ela pode ser parceira nisso. Pode o fazer professor também tem que ser parceiro e não autoridade, né? Sem dúvida. Essa figura do professor autoritário é uma figura que a gente briga muito para que isso não exista mais. A gente sente que às vezes o pai, ele quer que o professor seja essa figura autoritária. Impõe, né? Impõe todas as regras, faça com que o aluno não possa falar, não possa opinar sobre o que está acontecendo na escola, e isso é muito importante. Eu acho que a escola ela pode fazer essa ligação entre o pai, entre a família e fazer essa união e mostrar para o pai que existem outros caminhos, né? E quando o pai participa dessa roda, essa participação, essa união entre escola e família, é um outro resultado? Nossa, quando a gente consegue ter essa parceria, às vezes é difícil mesmo. A gente vive num mundo que os pais têm uma série de compromissos e às vezes é difícil para o pai estar acompanhando de maneira muito intensa a vida escolar do filho. A gente entende isso. Só que a gente precisa pensar que é o filho, então é o principal dele, é o maior tesouro dele. Então ele precisa estar ali junto na escola e ver a escola como um parceiro para que juntos, escola e família, a gente possa construir uma educação e fazer com que esse aluno se torne um cidadão menos angustiado e mais feliz, né? A gente vai fazer uma pausinha e você que está acompanhando a gente não sai daí porque o Sala de Aula volta já já, é um minutinho só. Estamos de volta e a gente vai continuar esse debate aqui com o professor Danilo e com a psicóloga para a gente entender o que acontece na cabeça do jovem. Dá para entender realmente? Dá para entender sim. O pessoal fala assim, os aborrecentes, né? O adolescente ele já tem um estigma de que é difícil, né? Já tá taxado, estereotipado. Já. Mas dá para entender sim. Se você estiver disposto a escutar, muitas vezes ele não se entende. Né? Mas se a gente sentar e conversar, nomear, falar, olha, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo, a gente ajuda ele a se entender e a gente pode encontrar um caminho, né? A gente está aqui numa escola que se movimentou, né? A escola Vitor Meirelles, uma escola estadual aqui de Campinas. O que os alunos fizeram? O que eles perceberam, Danilo? Então, os próprios alunos perceberam esse problema. Esse problema começou a se tornar grande, assim, e os alunos perceberam que isso era uma questão e era preciso ser feito algo de alguma forma. E os alunos, através do Grêmio Estudantil, eles se reuniram, pensaram a respeito com eles mesmos, de uma maneira muito... foi um protagonismo da parte deles, e eles pensaram em alguma maneira de atuar, de alguma maneira, né? Como mudar essa situação, como enfrentar esse problema. E com ajuda, né? Através dos profissionais, né? Então, e a escola abraçou essa ideia? Sem dúvida nenhuma. Então a gente teve, porque a gente percebeu, né, todos os professores, né, a gestão, a gente percebeu que isso era algo muito relevante, isso estava influenciando diretamente, né, na questão acadêmica dos alunos, era preciso ser feito algo.
E partindo deles, né, sendo uma ação deles, a gente achou maravilhoso e da nossa parte, dos professores da gestão, a gente dá o total apoio e a gente também está aprendendo a lidar com isso, né? Qual que é o melhor caminho a seguir. Então a gente tá pensando na melhor maneira. Essa palavra do protagonismo é muito importante a gente Sem dúvida. usar, porque existe uma cultura de você entregar algo pronto. E ninguém ensina, não existe paciência de falar assim, ó, vem cá, filho, deixa eu te ensinar como que você faz. Vem cá, deixa eu te mostrar o que que é amar, o que que é sofrer, o que que... Não, vai falar assim, olha, é assim, pronto, acabou. Já e quando uma você, fórmula, como se tivesse. Assim, hoje, dentro do ambiente clínico, não existe, pra mim, não existe só o acolhimento. Existe o acolhimento em um momento em que você consegue levar a pessoa pra ação. Porque não dá mais só pra eu acolher. A pessoa precisa, é um mundo onde você tá precisando se destacar, entre aspas, não dá mais pra você ser mais um só. Então você precisa ensinar esse jovem, essa criança... A ser o protagonista. A ser o protagonista. E o que a gente vê nas educações antigas? A repressão, calar, né? Os pais calam os filhos. Fique quieto, né? Então a gente já começa a despertar aquela pessoa tímida, introvertida, né? Uma pessoa com medo, com medo, Então, né? De se relacionar. A gente pensa em outras formas, né? De fazer com E que o aqui aluno... na escola os alunos se uniram para escutar o outro. Exatamente. A partir do Grêmio, a gente pensou em muitas ideias, né? E trazer essas parcerias e de que forma a gente poderia fazer isso. Então a ideia foi essa, criar um grupo específico para que a gente pudesse ouvir, né? Simplesmente ouvir. Porque junto com as parcerias, né, com a psicologia, a gente vê o quanto que é importante você ouvir o outro. E você, às vezes você não tem um amigo, você não consegue fazer um amigo ali na escola a ponto de você falar dessas suas angústias, dessas suas tristezas, desabafar. Né? E a gente vê que quando isso acontece, quando eles falam, as coisas melhoram. Mas eles não são tão jovens assim para estar ouvindo o outro? Então, a gente fez um momento com eles sobre ensinar a ouvir, falar sobre o limite meu e do outro, porque não se trata de eu mudar a vida da pessoa, se trata de eu poder dar um apoio. Ninguém transforma a vida de ninguém assim de um dia para o outro. Foi conversado muito desse cuidado que se tem de você não colocar o seu sofrimento para trás para olhar para o sofrimento do outro. Eles são jovens, mas eles já estão expostos à realidade desde sempre, né? Eles estão ali, a vida está acontecendo, tem a internet, tem a televisão, eles sabem que isso acontece, não adianta eu esconder. Eles podem ouvir, mas a orientação que a gente dá é o seguinte, olha, se tiver alguma coisa um pouquinho além daquilo que eu ouvir, procura o diretor, procura o professor. Passe pra frente, Passe né? pra frente. E eles, entre eles, a importância que a gente falou pra eles, deles terem o próprio grupo, porque aquilo que machucar eles, quando eles ouvirem, eles vão trocar entre eles. Então eles vão ouvir, mas eles também vão ter este momento entre eles, pra eles falarem, olha, isso daqui foi pesado pra mim. Então eles vão aprendendo a lidar, se interessar pelo outro, ouvir o outro e depois resolver as próprias questões. Porque toda relação, quando eu me relaciono com alguém, aquilo que tem no outro desperta em mim coisas. Então isso já é um exercício, quando eu for trabalhar, por exemplo, eu já sei que o outro vai falar, eu não preciso me conectar com aquilo. É isso que eu ia perguntar. dele, Aquela não é pessoa meu. que está ouvindo também tem alguma participação, né? Ela não está ali apenas, vamos supor assim, como um objeto, né? Ela também tem reflexo daquela escuta, né? Tem muito, tanto é que o psicólogo, por exemplo, ele faz supervisão por quê? Porque cada pessoa que está ali na frente dele reflete em algo seu, toca em algo seu. E aí... Seria um espelho ou não bem assim? Pode ser, se você não tem esse preparo, pode ser um espelho, eu posso me ver no outro, mas vou dar um exemplo, se aquela pessoa que está ouvindo passou por um abuso e a pessoa está falando sobre um abuso, vai trazer recordações, vai mexer com o emocional, vai relembrar de coisas, enfim, pode mexer de várias formas. Eu posso me reconhecer no outro, ou também eu posso trazer aquilo para minha vida particular, com traumas, com emoções. Mas isso é benéfico? Isso é real. Eu estou o tempo todo me relacionando. Eu vou me relacionar com problemas o tempo todo. Não adianta eu querer esconder, porque aí a gente entra, se eu quero proteger, a gente entra muito na questão da pessoa não saber se frustrar. E isso tem acontecido muito. O pai quer proteger o filho e não ensina o filho a se frustrar. Porque ele tem que passar por experiências, né? Ele tem que crescer. E na escola isso acontece muito. Uma nota baixa é uma frustração. E ela pode acontecer. Como que você vai lidar com isso?
Você vai deixar isso te abater e você não vai conseguir recuperar, você não vai conseguir se recuperar? Né? O que você vai fazer com essa frustração? E você pode usar a experiência do outro para você aprender para você também. Se você tem dentro de você um preparo para a escuta, por isso que é tão importante você ter, quando você vai se aprofundar, ter uma pessoa qualificada para ouvir. Porque essa escuta, ela pode entrar em você e te transformar. Né? O problema do outro pode te ajudar a crescer. Agora, o que eu percebi dos jovens é que eles gostam de ser escutados por pessoas da mesma idade. Isso foi muito importante. É uma identificação. Porque como partiu deles, né? Então eles vão se ouvir. Então isso é muito importante. E foi o que a gente pensou em relação a esse projeto, porque teria que ser de aluno para aluno. Claro que com o nosso apoio, com a nossa supervisão, a gente não deixou assim, vamos trazer profissionais aqui para que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa fazer a coisa, tentar melhorar, né, e não piorar. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Mas deu para ver que quando é de jovem para jovem, a coisa flui. E já tem esse resultado aqui dentro? Vocês perceberam? A gente consegue perceber assim, que é importante o jovem notar e perceber que existe uma preocupação, existe olha, a gente reconhece esse problema e a gente está tentando encontrar formas para resolver, para melhorar, para amenizar. E quando o jovem ele percebe que existe esse movimento esse dentro cuidado da escola, esse com cuidado, eles, né? Ele se sente mais tranquilo. Poxa, se eu tiver um problema, eu vou ter a quem recorrer, eu vou poder falar. Agora, é um modelo que até outras escolas podem usar, né? Claro, Stella? eu achei incrível. E isso é o resultado, né, desse protagonismo. Eu acho muito importante pontuar algo de que eu cheguei até esse projeto através de uma aluna que eu tive há 3 anos, né? Foi minha aluna há 3 anos. E lá foi plantada uma sementinha. E aí, dentro de um grupo, eles conversaram, falaram, olha, talvez isso daqui seja importante, escutar o outro. Então, quando a gente entender que aquilo que a gente faz, por mais que possa parecer pequeno, ele toma proporções que é emocionante eu falar sobre isso, porque o ouvir foi uma coisa que eu aprendi dentro de casa. O ouvir, tratar com respeito, a criança, o adolescente, foi uma informação que eu recebi dentro da minha casa. E eu passei isso porque era o que era natural para mim. E essas pessoas absorveram e agora tá levando para uma escola, que vai para uma comunidade e você... Estão semeando, né? Você não faz ideia. E muitas vezes você deixa de fazer porque você fala, o que vai mudar quando eu faço? Então uma escola é só uma escola, mas essas mudanças, elas levam tempo para acontecer e vai de um para um. E talvez esses alunos possam reproduzir no local, na família, no bairro, na comunidade. A hora que você vê, tem um monte de gente falando sobre a importância de ouvir o outro, com respeito. Existem até algumas ONGs, né, que as pessoas ficam no centro das cidades, eu quero te escutar, e a pessoa... Hoje, prestar um ouvido é muito importante, né? Independente de qual idade seja, né? E aqui na escola parece que o grupo é até grande, né? É um grupo grande, porque a gente fez um processo seletivo e os alunos eles iriam se inscrever. A gente teve muitas inscrições. A gente percebeu que a gente tem muitos alunos que têm essas questões, têm esses problemas, mas tem muita gente disposta a ajudar. Tem muita gente disposta a ouvir. E você acha que realmente isso vai dar certo, que as pessoas vão lá, os alunos vão lá procurar por outros? É o caminho? A gente está muito confiante, porque como é algo novo, primeiro os alunos eles precisam entender o que é isso, como que isso funciona. É algo que eles nunca viram. Então é preciso, a gente acredita que vai demorar um pouquinho para eles entenderem como funciona, e a hora que eles perceberem, poxa, isso é algo legal, isso é algo que eu posso usar, isso vai servir no meu benefício, e eu acho que isso tem tudo para dar certo, sem dúvida. Você acredita? Eu acredito muito nisso, porque fica uma coisa, vai ficando normal, vai ficando uma coisa corriqueira, vai ficando normal. Leve. E sabe uma coisa, você perguntou, né, se você acha que com os adolescentes eles vão se abrir melhor. Eu acho muito interessante a gente refletir sobre isso, porque que os adolescentes não procuram os pais para falar, né? Que deveria ser o lugar onde você se sente seguro, acolhido, né? E é uma linha muito tênue entre você conseguir colocar regras, porque também não dá pra você ser amigo do seu filho. Sim. Né? Você não pode ser amigo do seu filho, vai pra balada junto e vão fazer... Tem que cada um ter o seu lugar. Tem que ter uma figura de autoridade. Os pais sempre me questionam isso. Falei, Stella, é muito difícil equilibrar isso. E é mesmo. Você dá espaço pra ouvir, olha, eu sou o seu pai, eu vou ouvir, porque o pai já chega com toda a cultura, a crença dele de criança e tudo mais. Que isso daqui é feio, que isso daqui é isso, que isso daqui... Sem ouvir, né? Olha, um exemplo, né? Eu experimentei
uma droga e não gostei. Em vez de a mãe ficar feliz que ele não gostou, foi lá, tá contando, você é louco, que você é Ela isso. tem que fazer entender os riscos, né? É, mas existem formas. O problema não é você colocar regras, é a forma como fala. Então, por enquanto, a fórmula é ouvir, escutar, desabafar. É um bom começo. Eu quero agradecer a sua participação aqui comigo, Danilo, e a sua também, Estela. agradeço. Muito E obrigada você pelo que está aí convite. com a gente no Sala de Aula, não sai daí porque a gente vai continuar escutando os estudantes, já que a palavra é essa, só mais um pouquinho. E até nosso próximo encontro. Abrir o peito, desabafar, faz bem. A partir do momento que a gente desabafa, a gente se sente melhor, sabe? Parece que a gente não carrega mais tudo aquilo sozinha. Parece que tem alguém caminhando com a gente e dividindo esse peso, sabe? Faz com que você interage mais com a pessoa, você acaba se tornando mais próxima, mais íntima da pessoa.